Olá, eu sou Titi Vidal e eu tô aqui para falar sobre o horóscopo e as previsões astrológicas da semana que vai do dia 30 de junho a 6 de julho. Essa é uma semana muito importante porque, para começo de conversa, é uma semana de lua nova, né? E os momentos de lua nova são sempre uma chance de começar, de recomeçar, de colocar energia naquilo que você quer muito que aconteça. Então é sempre um momento especial, um momento importante. E aí a gente tem algumas coisas a mais acontecendo agora, então a gente tem um começo de mês, né? E aí é interessante porque uma lua nova num começo de mês acaba trazendo previsões que valem para todo o mês, então você pode voltar sempre para esse vídeo aí durante todo o mês de julho, que esse vídeo traz informações importantes de coisas que vão acontecer não só essa semana, mas todas as próximas semanas. E o mais importante da semana é que essa lua nova é também um eclipse solar, um eclipse do Sol. Eclipses do Sol sempre acontecem nas luas novas, né? E esse é um mês que é marcado por 2 eclipses, porque quando vier a lua cheia a gente vai ter um eclipse da lua também no ápice desse ciclo que está começando agora. Então é importante a gente ter todas as informações direitinho, tudo que está acontecendo, tudo o que isso significa para você, para o seu signo, para o seu ascendente, para o seu mapa, para as pessoas próximas a você, já que é um momento que traz grandes mudanças, que traz acontecimentos bastante significativos, bastante importantes. Mas por ser eclipse, a gente também sempre tem que tomar alguns cuidados, né? Porque o eclipse, ele tira um pouco da clareza, ele às vezes inverte as coisas, então a gente acha que a coisa está indo num caminho e vai para o outro. Às vezes traz alguns desafios. Então, por mais que seja uma semana de lua nova, a gente evita começar alguma coisa muito importante no dia do eclipse, né? Normalmente 3 dias antes, 3 dias depois, a gente faz com cautela, isso dá a semana inteira, né? Já que o eclipse acontece no dia 2. Mas é importante assim, não é que se você não pode começar, mas você tem que ter muita certeza do que você está fazendo, porque vai ter consequências aí, vão ter consequências importantes. Um ponto super significativo é que essa lua nova, esse eclipse ativa ali do outro lado, né? Ele acontece em Câncer, no signo de Câncer, e do outro lado a gente tem essa conjunção Saturno-Plutão acontecendo no céu. A gente já falou sobre isso aqui no canal, a gente vai continuar falando, porque o ano inteiro a gente está com essas influências. E esse eclipse ativa, potencializa. Isso já aconteceu num eclipse que a gente teve em janeiro, vai acontecer de novo num eclipse que a gente vai ter em dezembro, e em janeiro de 2020 acontece essa conjunção exata. E a gente já está tendo prévias, a gente já está tendo movimentos, andamentos nessa história, nesses momentos dessas ativações. Então essa é uma dessas semanas, esse é um desses meses e o semestre inteiro de alguma forma acaba tendo reflexos disso. Focando um pouco mais, né, na semana, é uma semana que muitos dos assuntos emocionais, afetivos, familiares podem vir à tona. Além disso, eclipses costumam trazer situações do passado de volta. No caso ainda de acontecer no signo de Câncer, isso fica mais forte. Então a gente pode, por exemplo, voltar a sentir uma coisa que a gente não sentia mais, a gente pode voltar a pensar em alguém que a gente achava que tinha esquecido, alguma mágoa, algum trauma. Então a gente tem que ter um pouco mais de atenção a isso, até para não dramatizar demais, para às vezes não ficar sofrendo demais por uma coisa que de certa forma já está resolvida e já deveria estar no passado. Além disso, a gente tem uma semana onde alguns atrasos podem acontecer, as coisas parecem um pouco mais difíceis, mais arrastadas, mais complicadas. E é importante você ter uma boa organização, um bom planejamento. Acho que essa semana, assim, mais do que nas outras semanas, super importante você se planejar, né? Se você tem o seu planner, se você tem a sua agenda, se você tem um caderno onde você anota, se é virtual, não importa, né? A questão é ter esse planejamento, esse programa de tudo que você vai fazer ao longo da semana, priorizando e começando todos os dias por aquilo que você não pode deixar de fazer, porque pode sim ter algum tipo de coisa que atrasa, que não acontece como você gostaria, algum tipo de responsabilidade extra que surge, algum trabalho de última hora, ou até mesmo alguma demanda pessoal, familiar, emocional aí. Então tem que ter essa boa estratégia de organização, uma boa gestão do tempo para não se desorganizar. Além disso, é uma semana que pode despertar aí alguns dos seus medos, algumas das suas preocupações, e é um
momento que mostra a coisa como ela é, né? Então mostra ali a realidade nua e crua, pedindo para você cuidar e colocar a energia mesmo naquilo que assim precisa ser encarado, precisa ser resolvido, precisa ser superado, enfim, colocar bastante energia nisso, tá? E é por isso que é importante a gente também saber signo a signo, né? Como que isso influencia a sua vida, como que você pode lidar com isso da melhor maneira possível, quais são os seus recursos. Então, quando eu vou falar agora signo a signo, é importante você sempre ouvir nessa parte geral aqui, que eu detalho mais, que eu falo exatamente, astrologicamente, o que está acontecendo de mais importante no céu. E aí você sempre ouvir aqui, ver as previsões para o seu signo solar e também para o seu ascendente. Aí tem muita gente que tem me perguntado, né, mas assim, como que eu vejo para o meu ascendente, como que funciona isso? Eu, por exemplo, sou gêmeos com ascendente virgem, então eu vou assistir desse começo do vídeo, vou assistir para gêmeos, vou assistir para virgem. E é legal se você também puder assistir para os signos daquelas pessoas com quem você convive, entender como que está o clima, principalmente o clima emocional nessa semana. Se você não sabe qual é o seu ascendente, você pode descobrir gratuitamente no meu site, que é o www.titividal.com.br. E antes de falar aí signo a signo, eu também queria te convidar, se você está chegando agora por aqui, para você se inscrever aqui no canal também. Vamos começar então do começo, falando do signo de Áries, né? Que vai ficar bastante mexido essa semana. Então tem alguns eventos aí importantes acontecendo para Áries, um deles muito significativo é o Marte chegando em Leão, né? Então isso é uma mudança, quando o regente muda de signo, muda também o seu foco, as suas necessidades. O Marte em Leão é bom para o Áries, então dá mais força, dá mais energia, dá mais coragem, dá uma vontade, uma capacidade de superação muito grande. E dá um super otimismo, uma super empolgação para fazer, para realizar, para que as coisas aconteçam logo e do seu jeito, né? Então tem que tomar um certo cuidado aí também com o egoísmo, e com uma postura ali às vezes mais controladora ou querendo que as coisas aconteçam só do jeito que você quer. Então atenção especial a isso, principalmente porque, né, quando a gente pensa na lua nova, no eclipse, isso vai ativar a sua área de emoções, a sua vida familiar, doméstica, as suas relações mais íntimas, mais próximas. Então, talvez você precise parar, dar um pouquinho mais de atenção para as outras pessoas, entender as necessidades emocionais dos outros. E um bom começo é entender as suas, né? Incluindo os seus medos, as suas mágoas, as suas chateações, que elas também podem vir à tona, assim como alguns assuntos antigos, assuntos do passado, mágoas do passado. Cuidado para não ter uma explosão de raiva por conta disso, tá? E se as demandas, as responsabilidades, assim, se parecer tudo muito pesado, também não ter medo nem vergonha de pedir ajuda. Ajuda principalmente dessas pessoas mais próximas, principalmente da sua família, né? Por mais que possa ter até algum tipo de atrito aí entre o que você precisa fazer e o que as pessoas querem que você faça, mas é importante ter espaço para tudo e para todos os envolvidos também. Signo de touros, taurinos e taurinas, que também tem uma mudança significativa aí essa semana, porque Vênus chega no signo de câncer, então trazendo um período aí de mais sensibilidade, de mais emotividade, de uma postura mais sensível perante a vida, mais ligação, mais conexão com os assuntos do coração, com os assuntos emocionais e também um pouco a intuição. E essa é uma semana que pode trazer conversas muito importantes, muito profundas, mas que trazem à tona assuntos que estavam ocultos, escondidos ou até coisas antigas. E aí pode ter algumas lembranças, então se você estiver mais saudosista, se você estiver mais sensível, lembrando de coisas que já aconteceram, tem a ver com o céu da semana. E é uma semana que abre aí a sua mente para que você possa repensar alguns assuntos na sua vida. Inclusive repensar conceitos, repensar a forma como você encara determinados assuntos e situações na vida. Essa é uma semana boa para as viagens, apesar de pedir um pouco de cuidado. Então, assim, cuidado na direção, cuidado com os documentos, com os seus papéis em geral. Então, se você for assinar algum contrato, for fazer algum negócio, essa semana precisa também de uma atenção extra, tá? Mas é uma semana boa, principalmente pensando pelo descanso, pelo diminuir o ritmo das responsabilidades, das coisas todas para fazer e poder parar para pensar e repensar, que é o que o céu do momento está pedindo para você. Signo de Gêmeos, geminianos e geminianas.
tem uma semana meio tensa, né? Infelizmente, né, também sou geminiana, mas assim, o Mercúrio não tá muito bem aspectado no céu e a semana que vem ele vai ficar retrógrado. Então, assim, meu conselho é: tudo que você tiver de pendência, de urgência, as emergências todas aí na vida, tenta resolver essa semana, né? Porque a semana que vem ele fica retrógrado, a gente vai falar sobre isso mais adiante, tá? Vai ter vídeo aqui exclusivo sobre Mercúrio retrógrado e tudo mais. E um vídeo também do horóscopo da semana que vem vai detalhar um pouco mais isso. Mas assim, essa semana só tem que tomar um pouco de cuidado, porque assim, tem que resolver as coisas e as pendências, mas também não adianta ficar atropelando as coisas, correndo contra o tempo, forçando a barra. Então tem que encontrar aí esse ritmo, esse equilíbrio, e isso passa por você pensar e repensar os seus valores, o que é ou não é prioridade nesse momento. E aí, falando nisso, né, essa lua nova, esse eclipse, esse momento todo aí que vale para essa semana, vale para as próximas também. Tem uma ativação nessa área de valores, nessa área assim, o que é prioridade na sua vida, o que é mais importante para você hoje. E também as questões financeiras. E aí que pode acontecer, né, uma coisa mais tensa aí, que é uma vontade de você comprar alguma coisa, gastar e aí acabar agindo de forma imprudente, impensada, né? Isso não só pelo gasto, mas assim, essa parte financeira pesando muito, né? Então, se você for fazer qualquer coisa que envolva um gasto maior de dinheiro, pensa bem se você está precisando, se é o momento. Mas tudo que você for fazer essa semana, pensa se não é só um desejo ali de momento, se você não está sendo impulsivo ou precipitado demais. Muita calma nessa hora. Signo de Câncer, cancerianos e cancerianas, né? Uma lua nova no signo de Câncer, é o seu período de aniversário, é um eclipse no seu signo. Isso é muito forte, isso é muito importante. Principalmente se o seu aniversário é essa semana, você vai sentir isso muito intensamente. De qualquer forma, é a inauguração de um ciclo novo, de um novo momento. Então começa esse ciclo novo com o pé direito, tendo certeza do que você quer, o que é bom para você, revendo, reavaliando as suas parcerias. Então, será que as pessoas que estão do seu lado, elas querem mesmo o seu bem? Elas estão mesmo do seu lado? Elas estão fazendo aquilo que é o melhor para você, né? Pensa nisso com mais carinho, pensa com mais atenção. Não fica com ninguém só por medo de ficar sozinho, por carência. Aliás, isso é um tema do seu ano, né? Aliás, sempre vale a pena voltar, né, para as previsões do ano, tentar entender qual é esse momento geral e aí colocando essa lupa ali em cada momento. E é uma semana que fala muito do seu corpo, como você cuida do seu corpo, como que você cuida de você, qual é o tempo que você dedica a esses cuidados com você. Tá bem de saúde, não tá? Tá se sentindo disposto ou não? Pode ser que o eclipse mexa um pouquinho com a disposição, com seus humores também, então pode ser que você fique um pouquinho mais sensível. É normal, desde que isso não seja exagerado, né? Se vai passando do ponto, pensa o que você pode fazer, quais são as suas válvulas de escape, o que você pode fazer para cuidar melhor de você e se sentir melhor nesse momento. Signo de Leão, leoninos e leoninas, né, que podem ficar um pouquinho mais apagados essa semana, né? E tudo bem se você não tiver com muita vontade de se mostrar, de aparecer, de brilhar, que eu acho que é uma coisa tão importante sempre na vida de Leão, porque é um céu que traz uma necessidade mesmo de um recolhimento maior, de uma introspecção, olhar para dentro, né? E pensar muito nas suas emoções, nos seus sentimentos, no seu inconsciente. Pode ser que esse eclipse aí que vai acontecer desperte alguns medos, algumas inseguranças, tanto que é uma semana muito boa para os processos de autoconhecimento. Então, você já faz terapia, ótimo, né? Leva esses temas mais profundos mesmo. Se não faz, talvez seja a hora de pensar nisso, de procurar um bom terapeuta, ouvir fazer um mapa, enfim, alguma coisa que de alguma maneira te ajude a olhar para dentro. É muito provável que você sinta as coisas um pouco mais difíceis ao longo desses dias, então pode bater um desânimo também, né? Então, assim, esses momentos de recolhimento também podem te ajudar a refletir, de repente você pode desabafar com alguém que possa ali te dar um bom conselho, te dar um colo, te acolher, então prefira falar só com essas pessoas que possam mesmo fazer isso e não tenha medo mesmo de encarar esse lado sombra, esse lado dessas coisas que você guarda, porque pode ser a sua chance de colocar isso pra fora de uma maneira saudável, por favor, né? E trabalhar isso para que isso se resolva. Signo de Virgem, os virginianos e virginianas que estão numa semana pré-Mercúrio retrógrado, que sempre interfere muito na vida de Virgem, nas coisas do cotidiano, do dia a dia.
Essa é uma semana marcada por muita pressa, muita impaciência, uma sensação de urgência, alguns contratempos, alguns imprevistos, mudanças nos planos. Então tem que ter muita paciência, né? Paciência, bons amigos, uma equipe que funcione. Tanto que é uma semana legal para reunir sua equipe de trabalho, seus pares de trabalho, ou para estar com seus amigos, ou com as outras pessoas que fazem parte dos diversos assuntos na sua vida, para alinhar melhor os objetivos, as expectativas, ter mais certeza do que está funcionando, o que não está funcionando. E é um momento que também vale a pena olhar para trás, né? Olhar para o passado, as experiências anteriores e pensar o que funcionou, o que não funcionou, então para não repetir os mesmos erros e ao mesmo tempo para pegar aquela experiência das coisas que deram certo, que funcionaram e o que você pode fazer de novo para que as coisas funcionem bem nesse momento. É uma ótima semana para estar com seus amigos, né? Seja nesse sentido de conversar sobre ter esses papos mais profundos, mas também o bater papo, jogar a conversa fora como uma maneira de espairecer, de relaxar a mente e isso também te ajudar trazendo novas ideias e novos insights, o que vai ajudar você a repriorizar, a reorganizar aí todos os seus projetos futuros. Signo de Libra, librianos e librianas. Vênus está chegando em Câncer, né? Então, assim, um período de mais sensibilidade, de mais emotividade, de mais conexão com as pessoas, com a família, com seus desejos, com seus sonhos, tá? E essa é uma semana que mexe especialmente com a sua carreira, com os assuntos de trabalho. Você pode ter novidades, mudanças esperadas ou não, um eclipse ativa a sua área de carreira e também meio que o seu destino. Então, assim, a gente está focando mais em carreira aqui, que é a tendência mais provável, mas pode acontecer qualquer coisa diferente na sua vida que faça com que você repense o seu futuro ou que te obrigue a mudar um pouco a rota, né? Não precisa se preocupar com isso, os aspectos no geral são favoráveis, mas é importante ter uma atenção e não ter resistência a essas mudanças que tendem a acontecer, né? De preferência até você mesmo fazer esse movimento de mudar, de rever, de repensar e de tomar efetivamente alguma atitude, alguma posição nesse sentido. Signo de Escorpião, escorpianos e escorpianas, que tá na hora de repensar um pouquinho a vida, o futuro, o que você quer, né? Talvez você sinta algumas coisas um pouco mais intensas ao longo desses dias, chegando no limite, um pouco extremas demais até. E esse é um momento que vai mexer bastante com a sua carreira, com o seu trabalho. Também tem um Marte aí chegando em Leão, isso para você é super importante, porque você acaba se sentindo mais forte, mais poderoso, mas também corre mais atrás do poder, do status. Então isso pode fazer com que você às vezes atropele as coisas das outras pessoas eventualmente. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Não forçar nenhuma barra, tá? E é um momento para você pensar muito sobre as suas crenças, os seus valores, se as suas escolhas estão mesmo baseadas nessas crenças. Vida espiritual também é um outro tema importante da semana e os estudos, né? Então, assim, o que você pode estudar? Como você pode se aprofundar nos seus estudos de uma maneira que isso também se volte ao seu favor. Signo de Sagitário, sagitarianos e sagitarianas, semanas de mudança, né? Essa semana tem mudanças, as próximas semanas tem mudança. Alguma coisa já acontece nesse momento, inspirando essa mudança ou anunciando essas mudanças que vêm. Só que você pode ter alguns conflitos, algumas dúvidas, então não é a melhor semana do mundo para tomar decisões sem pensar muito bem antes. Então só decida aquilo que já vem sendo pensado, só faça aquilo que você tem certeza. No mais, é importante olhar para dentro, preparar as mudanças, pensar mais, agir menos, né? E sempre esperar um pouco, assim, então ouve primeiro, depois você fala, sempre nessa diminuição de ritmo, essa coisa mais tranquila. E é um momento também para pensar melhor sobre os seus investimentos para o futuro, como você tem guardado dinheiro, se é que você tem guardado dinheiro e como que você pode fazer para poupar mais pensando nas coisas, nos investimentos que você quer fazer daqui para frente. Signo de Capricórnio, capricornianos e capricornianas, que tem uma semana aí um pouco mais difícil, né? Uma percepção, uma sensação de que o tempo não está ajudando muito, as coisas demoram, as pessoas atrasam, as pessoas não fazem o que você gostaria, como você gostaria, e é uma boa chance de você repensar suas relações.
amorosas, profissionais, amizades, todas, né? O quanto que a responsabilidade está com você, o quanto que a responsabilidade está com os outros, o quanto que cada um está fazendo a sua parte e fazer os ajustes que forem necessários. Não precisa fazer todos essa semana, não precisa ter todas as conversas essa semana, mas é importante você refletir bastante sobre isso, já se programar para ao longo de todo o mês você ir fazendo algum movimento na direção aí das suas relações serem melhores, serem mais saudáveis, serem mais profundas também. Signo de Aquários, aquarianos e aquarianas que precisam urgente rever a rotina, a forma como você organiza e administra o seu tempo, como você define o que é ou não é prioridade, como você cuida da sua saúde. Esse é um tema muito importante para o mês, né? Principalmente assim, se você sentir qualquer coisa, tiver qualquer susto aí em termos de saúde, olha, não deixa passar, né? Não acha que foi bobagem, porque é um momento mesmo até de rever hábitos, padrões, pensando em ter uma vida mais saudável, mais qualidade de vida. Aliás, é uma ótima semana para marcar as consultas médicas, né? Apesar de que, assim, não é a melhor semana para fazer exames. Perto de eclipse nunca é muito legal, que dá sempre chance de erro de diagnóstico. Mas, apesar, né, de que assim, às vezes é bom para aquela coisa que ali você tá tentando entender o que é faz tempo, daí no eclipse às vezes aquilo vem à tona. Mas assim, é um momento legal para fazer esses agendamentos, tá? Dos seus check-ups, das suas consultas. E é uma semana legal para você pensar nos seus novos projetos de trabalho. Signos de peixes, piscianos e piscianas, né? Que podem estar um pouco mais confusos do que o normal, um pouco mais sensíveis do que o normal, mais sensibilizados também com as questões dos outros, com as questões externas. Cuidado para isso não te atrapalhar também, não te confundir. Momento importante para você pensar sobre seus prazeres, se você tem se divertido, se você tem curtido a vida, se você tem relaxado, se você está feliz, feliz com as pessoas que fazem parte da sua vida, feliz com as coisas que você tem feito. É um momento para você se conectar mais com você, não ter medo de ser mais egoísta, se colocar mesmo em primeiro lugar. É uma semana que traz à tona muita criatividade, que pode trazer à tona até alguns antigos sonhos, alguns antigos projetos, algumas coisas aí que você deixou por aí, né? Nesse momento você pode resgatar. Mas não dá para contar demais com os outros, tá? Então faz você a sua parte, corre você atrás dos seus sonhos. Quer saber mais sobre o céu da semana? Então acessa também o meu site, é www.titividal.com.br. E não se esquece que assim, a semana de lua nova é a semana para fazer o ritual da lua nova. E aí a gente sempre pode fazer isso juntos também no meu Instagram, que é o Titi Vidal. Um beijo, uma boa semana para você e até a próxima.